Mais uma vez, vamos lá. 1, 2, 3. Exatamente isso que eu quero tratar com vocês hoje. Nasceu para um propósito, mas escolheu sua realização pessoal. Eu quero aqui antes definir o que significa propósito, para a gente poder ter uma base aqui. Eu vou basear na Bíblia Sagrada essa definição. Existem muitas definições na língua portuguesa sobre propósito, entendimento sobre a questão de propósito. Só que se eu for na base da definição, vai gerar muita margem para muito argumento, para muito entendimento. Mas se a gente for na Bíblia Sagrada, acaba tendo um argumento só. Amém? E eu queria que você abrisse a tua Bíblia, lá em Atos, capítulo 13, versículo 36. E eu quero te mostrar aqui o significado de propósito. O que é um propósito? Qual que é o significado de propósito? Por que um propósito? Quando você encontrar, você fala um amém, para mim sintonizar aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que vai dizer lá em Atos, capítulo 13, versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. Vai em Salmos de número 119, versículo 27. Cadê o Tiago? Joga um pouquinho de som para mim mais alto aqui, por favor. Tá baixo? Por gentileza. Salmos de número 119, versículo 27. Olha o que vai dizer. Faz-me discernir o propósito dos seus preceitos. Então, meditarei nas tuas maravilhas. Faz-me discernir. E a palavra discernir significa entender, aprender. Agora ficou alto. Aprender. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então, ficou legal agora. Meditarei nas tuas maravilhas. Vai em Romanos capítulo 8, versículo 28, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que vai dizer lá. Sabemos que todas as coisas, o que, queridos? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. E aqui eu começo a ministrar. O entendimento que a gente tem do significado em relação à Bíblia, sobre propósito, diga comigo assim, é algo de Deus, para mim. Vamos lá, igreja. Propósito é algo de Deus, para mim. O entendimento que esses 3 textos aqui vai me direcionar. O que esses 3 textos aqui vão dizer? Que o propósito é algo de Deus, é algo divino para o humano. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu. Ou seja, Davi cumpriu o propósito, aquilo que Deus tinha chamado para ele fazer. O entendimento que a gente tem aqui para a gente começar a ministrar. Todo mundo que está aqui tem um propósito de Deus na vida. Amém? Todos nós aqui fomos chamados por Deus. E Deus, quando nos chamou, colocou um propósito na nossa vida. É por isso que você precisa entender, e eu quero ministrar hoje, nasceu para um propósito, mas escolheu sua realização pessoal. Eu quero trabalhar com você um personagem que foi chamado por um propósito, assim como eu e você. Deus chamou esse moço com um propósito, mas no decorrer da caminhada, ele se perdeu. O entendimento que a gente tem para poder aprender sobre isso, é que Deus ele dá o propósito, mas ele dá também o direcionamento para você entender o propósito. Deus não é um Deus que começa algo e não termina de forma perfeita. Ele te dá o propósito e ele também te dá a direção para você entender o propósito. Pastor, qual que é a direção que eu entendo o meu propósito? Através da oração. Amém? Vamos iniciar então? Vai lá comigo em Juízes, capítulo 13, versículo 2. Legal. Juízes, capítulo 13, versículo 2. E eu quero tratar com você acerca de Sansão. Um homem que nasceu para um propósito, mas escolheu sua realização pessoal. Então, propósito, vamos lá para a gente poder entender, é algo de Deus para quem?
para mim, para nós, no caso, né? Todo mundo encontrou, queridos? Juízes capítulo 13, versículo 2, olha o que vai dizer. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. E esse Manoá aqui é um homem, tá bom? Ficou escuro demais aqui, viu, Du? Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor, e quando fala anjo do Senhor, que é uma teofania, Teo, Deus, fania, aparição. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas o que, queridos? Vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será o que, queridos? Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno da sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Até então ela está achando que é um anjo do Senhor, que é só um anjo, mas é o próprio Deus aparecendo ali no Velho Testamento. Então, a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Esse primeiro texto aqui já começa a mostrar um propósito sobre a vida desse homem chamado Sansão. Antes mesmo desse moço nascer, Deus, em forma de anjo do Senhor, aparece no Velho Testamento para essa mulher, para esse homem, dizendo que o filho do ventre dela seria um filho escolhido de Deus. Seria um homem que seria o libertador de Israel. Sansão foi chamado por Deus antes mesmo de ser concebido, antes mesmo de vir a ter vida, para ser um libertador do povo israelita. Se você puder entender um pouco desse contexto aqui, os filisteus eram um dos maiores inimigos do povo de Deus. E então o Senhor levanta de um lugar improvável de levantar, de um ventre que não poderia gerar, faz gerar, mas o propósito é posto. Esse menino vai nascer, mas esse menino vai nascer com um propósito de ser o libertador de Israel. Amém? Então vamos lá, vai acompanhando comigo aí. Versículo 5. Pega o finalzinho do versículo 5 aqui, você vai ver lá o que Sansão foi levantado. E ele começará a livrar a Israel do poder de quem? Dos filisteus. Então, isso aqui é a definição para que Sansão veio a existir. Libertar o povo de Deus. Ser juiz sobre Israel. Vá lá em Efésios capítulo 1, segura esse texto aí que não ficar com ele, tá? Mas vai em Efésios capítulo 1, versículo 11. Eu quero te mostrar outro texto aqui que me dá mais base bíblica acerca que de fato Deus, ele tem um propósito, e o propósito dele ele escolhe antes do nosso nascimento, antes da nossa concepção. Todo mundo encontrou, queridos? Olha o que vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Talvez a sua tradução é um pouquinho diferente, eu coloquei aqui na versão da King James, mas é a mesma coisa. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Antes mesmo de você existir, eu torno novamente a dizer, Deus já tinha um propósito na tua vida. Você não é uma pessoa por acaso, você não existe por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. O que eu quero hoje te mostrar aqui hoje é que você precisa entender qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele tem, eu te garanto isso, para cada um de nós. Mas eu preciso entender
qual que é esse propósito. Eu preciso ter direcionamento de Deus para saber executar o meu propósito com dignidade, com honra. Juízes capítulo 13, versículo 8. Olha o que vai dizer. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Esse homem aqui, Manoá, ele é o pai de Sansão. Se você entender esse texto aqui, você vê que Sansão ainda é jovem, ele tá nascendo. Ele está ali na fase da adolescência, porque esses textos já estão se passando. E o responsável legal por aquele moço, pelas decisões daquele moço, de acordo com as leis, é quem? É o pai. O pai é responsável por tomar decisões dos filhos. Inclusive, até hoje funciona assim. Se o teu filho for lá em alguma loja, fizer uma compra e for menor de 16 anos, você é o responsável legal por ele. Você tem que arcar com os custos. Então é justamente isso. E esse texto é tão perfeito que, de fato, o anjo do Senhor não procurou qualquer pessoa. Não procurou Sansão, que era um moço ainda. Procurou o responsável legal pela vida de Sansão, que era o seu pai. Quem está entendendo? Ninguém está entendendo? Glória a Deus. E eu aprendo um detalhe aqui. O erro de muitas pessoas está em não fazer como Manoá, o pai de Sansão. Consultar a Deus, qual que é o propósito de Sansão. O erro de muitas pessoas, o nosso erro, irmãos, está em não consultar a Deus qual é o nosso propósito. Você já perguntou para Deus qual que é o seu propósito? Você já orou para Deus e perguntou: Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Por que eu existo? Qual que é a minha necessidade de estar aqui hoje? Qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Esse homem aqui, ele pergunta para Deus. Ele pergunta para Deus não num tom de arrogância, de ironia. Ele pergunta, de fato, num tom de humildade, querendo descobrir qual que era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero saber por que eu estou aqui hoje. Eu quero saber por que a minha esposa, que não podia gerar filhos, gerou Sansão. Qual que é o propósito, Senhor? Vai comigo no versículo 9, por gentileza. E olha o que vai dizer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Versículo 11. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? E ele respondeu: eu sou. Versículo 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, olha que interessante aqui, quando cumprir a palavra que o Senhor liberou sobre a minha esposa Estéreo, sobre a vida do meu filho Sansão, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Quando se cumprir, Senhor, anjo do Senhor, aquela palavra que você liberou sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha mulher que era estéreo, como é que vai ser o modo de viver desse menino? O que eu preciso fazer? Qual que é o direcionamento que o Senhor me dá? Uma coisa eu aprendo aqui, queridos. Cada propósito tem o seu próprio, fala comigo assim, desígnio. Ou seja, a forma como deve ser feito para alcançar. Cada propósito tem o seu próprio desígnio. E desígnio significa propósito. Cada propósito tem a sua forma de alcançar. Creio eu que Deus tem um propósito na minha vida e tem um propósito na sua vida diferente. Você precisa entender qual é a maneira de alcançar o seu propósito. Amém? A forma que vai ser para mim, talvez não vai ser para Elisângela. A forma que vai ser para mim, talvez não vai ser para o Alan. Tem uma forma a ser feita. Tem uma direção a ser traçada para mim chegar lá. Alguém que quer cursar direito não pode
ingressar na academia de educação física, porque os ensinamentos do direito é diferente da educação física, e vice-versa. Para mim poder cumprir o propósito que Deus me chamou, eu preciso entender a direção que Deus quer me levar. A segunda coisa, eu preciso aprender como eu devo viver para que meu propósito venha a ser cumprido. Meu querido, você precisa entender como você precisa viver para que seu propósito venha a ser cumprido. Eu sou um pastor, passei pela ordem de pastores. Agora imagine eu aqui no altar de bermuda e chinelo pregando para vocês. Não tem cabimento. Não é que não seja legal, mas é imoral. Quem concorda com isso? É desrespeitoso. Para que meu propósito venha a ser cumprido com excelência, eu preciso entender a maneira como fazer. Eu sou um jogador de bola e vou com roupa de jiu-jitsu para jogar bola. Não tem cabimento e vice-versa. Eu sou um lutador de jiu-jitsu e vou de chuteira para o tatame. Eu preciso entender o contexto que eu estou vivendo, para que meu propósito venha a ser cumprido com excelência. Eu sou um juiz e chego lá mascando um chicletinho. Não cola, não pega. Eu sou um pastor e chego aqui falando gíria. Qual é que é? E aí? E aí, coxinha velha, doquinha velha? Não funciona. O que esse moço está querendo entender aqui, para a vida do filho, é: Senhor, o Senhor tem um propósito na vida do meu filho. Tudo bem. Mas agora eu quero entender qual que é o propósito. O que eu preciso fazer para que o propósito venha a ser cumprido com excelência? Me ensina. O nosso erro, irmãos, é não pedir a Deus direcionamento do propósito dele para a gente. O nosso erro é achar que a gente tem sabedoria demais para poder conquistar o propósito dele só com o nosso entendimento. E o nosso entendimento, ele é muito raso para a gente poder entender. Quem concorda comigo aqui? Vamos continuar. Vai comigo em Juízes capítulo 13, versículo 13. Olha o que vai dizer lá. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, ou seja, próprio Deus respondendo aqui: guarda-se a mulher de tudo quando eu lhe disser. Versículo 14. De tudo quando procede da videira, o que, queridos? Não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Para que o propósito de Deus venha a ser alcançado na nossa vida, a gente precisa pagar um preço. Embora o propósito de Deus é de Deus para nós, para que o propósito venha a ser cumprido, eu preciso pagar um preço. Embora o propósito de Deus, ele vem de um amor incondicional, é Deus nos dando, eu preciso, para poder realizar esse propósito, pagar um preço. Eu não sei qual que é o preço que você vai ter que pagar, mas eu lhe afirmo que você terá que pagar um preço. Você quer um exemplo? Se Deus te chamou para ser um advogado, você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar, você vai ter que entrar. Se você mora em Lago da Prata, você vai ter que entrar num ônibus aqui ou numa van e ir estudar ou em Bom Despacho, ou em Arcos, ou em Divinópolis. Tem um preço a ser pago. Se você estuda em AD, estuda à distância, você precisa sentar no teu quarto, e mesmo uma vez no mês, você tem que ir lá estudar. O que é que eu estou dizendo, querido? O propósito de Deus é gratuito, mas a realização do propósito tem que ter um sacrifício. Eu posso ouvir um amém? Outro ponto que eu aprendo aqui sobre isso. E a maioria desses sacrifícios, para nós, é tido como algo em vão. Ah, mas para quê, gente? Ah, que bobeira, para que cumprir isso? A maioria dos propósitos, Deus é um Deus muito simples. Ele é tão simples que a gente mesmo complica a situação. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo, igreja? Presta atenção em mim aqui. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crê em Jesus e será salvo, né? A gente pensa que tem que fazer o quê? Um sacrifício, Magela. Toda uma dificuldade, a gente gosta disso. Nós fomos doutrinados a entender que o mais difícil ou o mais caro é o melhor. E nem sempre o mais difícil, o mais caro é o melhor. Quem concorda, fala um amém. Nós somos doutrinados, de certa forma, errado. Para mim, ser salvo, eu preciso crer, confessar que Cristo Jesus é o Senhor da minha vida. Não tem mais, mas não, a gente cria uma dificuldade, e é justamente isso aqui. A gente acha que o propósito para ser cumprido
precisa, sabe, ser de forma simples. E o que é simples para cumprir, a gente dificulta. Vai comigo no versículo 15, por gentileza. Olha o que vai dizer. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e não preparemos deter-te e te preparemos um cabrito. Versículo 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o que, queridos? O anjo do Senhor. Versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Versículo 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Versículo 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Versículo 20. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, e nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois, deu a mulher à luz um filho e chamou o que, queridos? Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor passou agora a fazer o que com ele? A incitá-lo. E quando a palavra fala incitá-lo, Elisângela, diz direcioná-lo. O Espírito do Senhor, o que havia colocado um propósito sobre a vida de Sansão, agora dá direção de como Sansão fazer para alcançar o propósito. Então o Espírito do Senhor começa agora a incitá-lo. Sansão, você vai para cá, meu filho. Sansão, você vai para cá. Aqui, ó, uma coisa eu posso dizer com garantia e legalidade aqui. Todo mundo tem ciência do que Deus te chamou para fazer. É verdade ou mentira? A gente que fica enganando a gente mesmo. A gente que foge do nosso propósito. Porque todo mundo tem consciência de que Deus chamou você para poder fazer alguma coisa. Todo mundo sabe. Lá no fundinho do coraçãozinho que está trancado, sabe. Eu a vida inteira eu sabia que eu seria pastor. Não por mérito meu, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu a vida inteira sabia disso, mas eu tentei realização pessoal. Mas eu sabia, eu tinha conhecimento. Porque o mesmo Deus que te dá o propósito, Ele te dá um entendimento para você entender o seu propósito. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, ou ensiná-lo. Então, nasce esse moço chamado Sansão. E o seu propósito, de fato, é ser o libertador de Israel. Sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Consagrado a quem, queridos? Vocês não estão achando o texto, não? Versículo 25 para frente aí. Sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então aqui só para a gente poder entender aqui e fechar aqui essa parte, primeiro ponto, um resumo bem simples do que a gente falou. Primeiro ponto, antes mesmo de Sansão nascer, Deus já tinha um propósito em sua vida. O segundo ponto, o erro de muitas pessoas é de não fazer como Manoá, o pai de Sansão, consultar a Deus qual era o propósito da vida de Sansão. Lembra que esse homem era o responsável legal. O terceiro ponto, cada propósito tem o seu próprio desígnio, ou seja, a forma como devemos fazer. O quarto ponto, para que o propósito seja alcançado, haverá sacrifícios que eu irei ter de fazer. Agora eu quero entrar com você, fala comigo assim, realização pessoal. Eu te falei com você que o propósito é de Deus para mim.
a realização pessoal é de mim para mim. Não é índio não, tá? É de mim para mim mesmo. Fala de mim para mim. A realização pessoal é algo pessoal, não fala pessoal. Realização significa um ato, e pessoal, da própria persona, da própria pessoa. Então, realização pessoal, nesse entendimento aqui, é uma vontade de mim para mim mesmo. É um entendimento meu para mim mesmo. É uma luta que eu quero traçar minha, que surgiu de mim, não de Deus. Vai comigo lá em Provérbios capítulo 14, versículo 14. Então a definição é: a realização pessoal depende muito de mim, de você, para você mesmo. Provérbios capítulo 14, versículo 14. Eu quero te mostrar aqui qual que é a definição que a Bíblia dá sobre a realização pessoal. Todo mundo encontrou, queridos? Olha o que vai dizer: o infiel de coração se fartará dos seus próprios caminhos, ou seja, da sua realização pessoal. Vamos trocar para você poder entender melhor aqui, ó. O infiel de coração se fartará dos seus próprios caminhos, e o homem bom se contentará com os seus. Então essa é a definição básica para a gente poder entender aqui sobre esse ponto aqui. Realização pessoal. Vai em Juízes, capítulo 14, versículo 1, por gentileza. Todo mundo encontrou? Olha o que vai dizer lá, ó. Desceu Sansão a Tímina. E esse nome Tímina aqui refere-se a uma cidade filisteia. Então, desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? O que Sansão disse aí, queridos? Disse Sansão a seu pai. O que ele disse? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Disse Sansão a seu pai: toma-me esta. Eu quero essa, pai. Porque somente essa mulher aí é que eu me agrado. As mulheres que pertencem ao povo de Israel não me atraem, não. Não acho bonitinha, não. Mas aquela mulher filisteia, ela, ai, pai, aquela lá eu fico doido. Aquela me chama a atenção. Esse homem está dizendo que agora é isso. Só serve se for aquela mulher. E vale relembrar aqui que esse povo aqui, os filisteus, é o povo contrário. É o povo que Sansão foi levantado dentro de uma madre, de uma mãe que não podia gerar, para ser agora um castigador do povo de Israel. E você sabe o que Sansão quer fazer? Sansão quer casar com essa mulher. Sansão quer ter uma realização pessoal com essa mulher. Sansão quer ir mais a fundo. Sansão quer ter um relacionamento. O que esse texto quer dizer aqui, querido? O texto quer dizer o seguinte, que Sansão decidiu pegar o povo de Deus, o povo escolhido, e se juntar com um povo não escolhido, o povo contra Deus. Ele está dizendo de fato que esse povo aqui é um povo que adora o Deus chamado Deus Dagon. Ele está querendo fazer uma aliança entre o Deus de Israel com um Deus chamado Dagon. É justamente isso. Porque um casamento naquela época, de um homem que era juiz, que julgou Israel durante 20 anos, significava que de fato, esse homem estava agora tendo o quê? Um casamento com outro povo. Se você entender, homens antigamente casavam para ter paz com outras províncias, não é isso que a história vai dizer? Não tinha nem vontade não, mas para existir uma paz, para existir uma harmonia entre as províncias romana, grega, se casavam. E é justamente isso que Sansão está fazendo aqui. Sansão quer fazer uma aliança entre um povo de Deus e um povo que não pertencia ao povo de Deus. Quem está me entendendo essa noite? Amém?
Então Sansão, a partir desse momento, começa a colocar a sua vontade, o seu querer em prática. Sansão agora quer fazer uma mistura entre o povo de Deus. Vamos lá então. Disse Sansão a seu pai: toma-me essa, porque só dessa me agrado. Versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto, o que está dizendo aí? Vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E eu quero te dar uma explicação sobre isso aqui. Quando o texto fala que vinha do Senhor, não é que Deus estava aprovando o casamento de Sansão com o povo filisteu. A gente, quando lê esse texto, às vezes interpreta errado. Não era isso. Deus não está aprovando. O que o Senhor está fazendo aqui, que de fato aqui, o Senhor aprovava, é que de fato Sansão estava achando agora uma ocasião que iria encontrar o povo filisteu. Não que o casamento, quem entendeu isso? Amém? Não que o casamento de Sansão com essa filisteia era algo, uma aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque lá na versão da King James, vai dizer o seguinte, porém, o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus. O texto está aqui abonando e falando que o Senhor não é a favor do casamento de Sansão com os filisteus, mas sim da ocasião. Mas sim da ocasião de Sansão encontrar os filisteus, porque o propósito de Sansão era julgar esse povo. Você quer outro texto que vai definir isso aqui? Vai em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vou te mostrar outro texto aqui que vai me embasar biblicamente, que de fato, Deus não estava aprovando isso. Eu quero que a igreja leia esse texto por gentileza. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Joga para mim lá por gentileza. Vamos lá todo mundo aqui, 1, 2, 3. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse texto é um texto autoexplicativo. Esse texto aqui me dá literalmente razão para dizer que de fato Deus não aprovava isso. Beleza? Continue em Juízes capítulo 14, versículo 5 aí, por gentileza. Olha o que vai dizer lá. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Versículo 6. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como que rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Versículo 7. Desceu e falou àquela mulher. Quando fala aquela mulher, está referindo à mulher filisteia que Sansão estava interessado. E dela se agradou. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. O que Sansão fez, queridos? Versículo 9 aí. O que Sansão fez? Versículo 9, o que Sansão fez? Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Você tem que lembrar que Sansão era o que, queridos? Nazireu. Antes mesmo de Sansão nascer e ser concebido, existia uma responsabilidade que a sua mãe e o seu pai deveriam fazer. Abster do vinho, não comer nada que tinha uva, não tocar em nada que era morto. Para o nazireu, era uma lei, assim como para nós é. O crente tem algumas leis. Tem ou não tem, queridos? Tem algumas leis. Eu não posso sair daqui do culto depois estampar uma garrafa de cerveja e tomar. Tem algumas leis. Tem algumas leis. Assim como o cristão tem algumas leis, esse povo aqui também tinha algumas leis. Esse povo tinha algumas responsabilidades. Eles não podiam fazer assim. Então Sansão começa agora a traçar um novo caminho, em que sua realização pessoal está acima do seu propósito, e aqui começa a entrar
o erro na vida de Sansão. Quando ele começa a trocar um propósito de Deus e coloca a sua realização pessoal em cima desse propósito. Existiam muitas proibições para Sansão, mas sabe o que mais importava para ele? Realização pessoal. Ele não preocupava muito se de fato aquilo era proibido para o povo dele fazer, mas o que importava para ele, sabe o que era? O desejo dele, a felicidade. E cabe salientar aqui que a felicidade, irmãos, a felicidade, ela tem uma rédea na mão para nos conduzir isso aqui, queridos, ó. Como é que chama? Realização pessoal. Aí eu tenho que ser feliz. Não importa, eu tenho que ser feliz. Desmotivar você aqui nessa noite aqui sobre isso. Você não tem que ser feliz, não. Você tem que cumprir o propósito de Deus. Aí dentro do propósito de Deus, você vai encontrar felicidade. Aí dentro do propósito de Deus, você vai encontrar felicidade. Mas eu não posso colocar a felicidade em primeiro plano. Porque a felicidade em primeiro plano, ela tem o poder de me induzir a uma realização pessoal. A fazer aquilo que eu quero fazer. Primeiro, o propósito. E dentro do propósito, eu encontro felicidade. Vai lá em Números capítulo 6, versículo 4. Continua aí, mas vai lá em Números capítulo 6, versículo 4. E vou te mostrar aqui que Sansão conhecia e sabia das leis que ele não podia comer. Que ele não podia comer esse mel de um animal que estava morto. Olha o que vai dizer lá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela sua cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor. Não se aproximará de quê, queridos? De um cadáver. Esse cara não pode dizer nunca que ele não tinha conhecimento dessa responsabilidade que ele fez. É mais ou menos eu e você hoje em dia sair aqui fora e cometer um crime. Você não pode dizer perante o juiz que você desconhece a lei. Você não pode dizer isso, não cola, isso não dá certo. Para Sansão também não colava isso não. Dizer que ele não conhecia, que ele não podia comer, que ele não podia tocar. Quem está entendendo, queridos? Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, a minha vontade pessoal, em certos momentos, me faz atrapalhar a minha vida e a vida de quem não tem nada a ver. A minha vontade pessoal, ela tem o poder de atrapalhar a minha vida, mas também atrapalhar a vida de quem está próximo de mim. Sabe por quê? Porque Sansão não contentou em só comer o mel lá, de um leão morto, sozinho não. O que ele faz? O que ele faz, igreja? Que também era nazireu, que ensinou a ele. Olha para você ver a cabeça desse homem. Olha para você ver a cabeça de um homem que nasceu para ser o governador de Israel, para ser o juiz de Israel. Porque quem era juiz naquela época, era governador também. Continua comigo em Juízes capítulo 16 aí, por gentileza. E eu quero te mostrar a situação desse homem, o tanto que vai piorando. O tanto que ele vai entrando assim numa bola de neve. Juízes capítulo 16, versículo 1, todo mundo encontrou? Está lá em cima? Joga para mim, por gentileza, lá em cima. Juízes 16, 1. Está o 22. Vamos lá no 1, 2, 3? 1, 2, 3. Sansão. E fez o que com ela, queridos? Ou seja, teve relação com ela. Um homem que é o juiz de Israel, que julgou Israel por 20 anos, agora chega ao extremo de ter relação com uma prostituta. É isso que o texto está dizendo. E quem tem relação com uma prostituta também, está se vendendo. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo, queridos? Esse homem agora que foi chamado com um propósito de Deus, para ser o libertador, agora está se envolvendo com prostituta.
está se vendendo também. Sabe, queridos, isso aqui é muito forte em dizer. Porque quando eu leio esse texto e começo a interpretar esse texto e o Espírito Santo vai me dando direção, eu vou vendo o tanto que esse homem está cego espiritualmente falando. O tanto que esse homem está cego a ponto de se envolver com uma prostituta. Um homem de Deus. Vale salientar que é um homem de Deus. Um homem que o próprio Senhor foi através da sua mãe e a concebeu. Deu ela o filho. Para que esse filho de um ventre que não podia gerar se transformasse em um juiz. Está agora se deitando com uma prostituta. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele esqueceu do propósito. E começou a colocar em planos a sua realização pessoal, a sua vontade. Porque realização pessoal é algo de mim para mim. Pesado dizer isso, né? Mas é isso que o texto relata para nós. Sansão se mostra como alguém sem limites. Não contentou em apenas casar, porque ele casa primeiro. Ele agora vai se deitar com essa prostituta chamada Dalila. Vai comigo agora em Juízes capítulo 16, versículo 19. Todo mundo já conhece essa história, essa parte de Dalila. Então eu vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Juízes capítulo 16, versículo 19. Olha o que vai dizer. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ele a subjugá-lo, ou seja, começou agora a ser seu dono. Começou agora a estar acima de Sansão. Começou agora a ser autoridade. Um homem que foi chamado para ser autoridade sobre esse povo, agora está sendo subjugado. Perdi onde eu estava aqui. 19. Isso. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos. 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, ou como outrora. E me livrarei, porque ele não sabia, queridos, que o quê? Que o Senhor já havia se retirado dele. E uma coisa eu aprendo e aplico aqui. Quando a gente se tocar que o nosso propósito está ficando para trás e a nossa realização pessoal está em primeiro plano, pode ser tarde demais. Quando eu acordar que o propósito que Deus me chamou para poder fazer, eu coloquei em plano, primeiro, a minha realização pessoal, já pode ser tarde demais. Já era tarde demais para Sansão. Já era tarde para Sansão. Já era. Inspirou o tempo na lan house para ele. Já era. Vai no versículo 21 comigo e confere, por gentileza. Olha o que vai dizer. Então, o que os filisteus fizeram com ele? Igreja, o que os filisteus fizeram com ele? É triste ouvir isso, né? É triste ler isso, né, cara? Um homem de Deus. Então, os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos, ou seja, furou os olhos dele. E o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeiras de bronze e virava um moinho no cárcere. Ou seja, Sansão estava o que agora? Girando, porque um moinho faz o quê? Um moinho faz esse movimento. Amarraram ele e ele está agora o quê? Sendo escravo, justamente. Sendo escravo. Um homem que foi chamado para ser o libertador. Agora é escravo. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Se Sansão, queridos, de fato, tivesse cumprido o propósito que Deus chamou e colocou na vida dele, com certeza absoluta, ele não estaria passando por essa situação. Eu tenho convicção que se Sansão tivesse ouvido a voz do Senhor, se Sansão tivesse ouvido a voz dos seus pais, com certeza Sansão não estaria agora passando por essa situação. Sabe por que a gente perde muito, queridos? Porque a gente não ouve a voz dos nossos pais. E quando eu falo pai aqui, é pai paterno mesmo, ou pai espiritual. Teu pastor está direcionando você, está te falando, está cansando de falar com você todo santo dia, faz isso, 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 mas a gente não ouve. O teu pai, a tua mãe, moça e moço, está direcionando você todo dia, filho não faz isso, filho não faz assim, moça não faz assim. E você faz o quê? Faz. Porque o propósito é algo secundário. O que vale mesmo é a minha direção e a minha vontade.
Versículo 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, o que, queridos? Dagon. E esse Deus aqui é um D com D minúsculo na tua Bíblia. Dá para você ver que é um Deus mentiroso. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagon. E para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe o coração, disseram. O que eles disseram, queridos? Lê para mim. Mandai vir Sansão, para que o que, queridos? Para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual? Sansão agora é um palhaço na mão desse povo. Sansão agora passa a ser um motivo de zombaria. Sansão agora é um palhaço, literalmente, para esse povo. Traz lá Sansão. Vamos tirar a sarra da cara desse moço agora. Ele não era o responsável. Não foi ele que pegou aquelas raposinhas e pôs fogo no cabo dela e queimou todo o nosso alimento? Traz lá aquele palhaço. Não foi ele que pegou uma queixada e matou 1000 homens? Traz lá aquele palhaço. E ajuda a conduzir ele, sabe por quê? Ele não enxerga, não. Ele está com os olhos furados. Você quer dar um exemplo aqui? Quer ver? Vou te mostrar um exemplo bem claro para você entender sobre isso. Quer ver? Bem simples, quer ver? Está longe da câmera aqui? Aqui pega a câmera? Pega os meninos da multimídia. Glória a Deus, então. Sansão era um homem forte. Vem cá, Magela, você. Uma máquina de forte. Senta aqui, Valmir. Vem cá, Alain. Dá um pulo aqui. Vem cá. Senta aqui. Senta aí, Valmir. Vem cá, Sansão. Sansão, você era um forte assim. Aqui estão os príncipes. Esses aqui são os... Quem que são esses aqui? Os príncipes. Está acontecendo uma festa a um Deus chamado o quê, queridos? Dagon. Então está aqui os príncipes. Vem dali, Sansão. Vem cá, Valmirzinho, conduz ele ali então. Você quer participar? Conduz ele ali, ó. Fecha os olhos, porque você está cego. Traz ele até no seu pai aqui. Pega lá. Pega ele pela mão. Aí Sansão está vindo agora para ser o quê, queridos, para esse povo aqui? E esse Sansão aqui representa Israel, representa o povo de Deus. Sansão não é um homem fuleiragem qualquer, não. Não é qualquer pessoa, não. É um homem que representa a Israel. Ele é juiz. Só que agora ele está sendo o quê? Palhaço para esse povo. Obrigado, irmãos. Sendo palhaço. Guarda para mim, Angelinha. Sendo palhaço. Ou, é dolorido você ler esse texto assim. Você entender que um homem de Deus que representava Israel, e Israel é o povo que representa a Deus, está sendo envergonhado. Quem está entendendo? Ah, Jesus. Juízes capítulo 16, versículo 25. Olha o que vai dizer. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Ou seja, ele estava cego e tinha alguém conduzindo ele. Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Versículo 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão era palhaço. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que o que, queridos? Me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Versículo 30. E disse o que, queridos?
morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então, seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Um erro, quando a gente lê esse texto aqui, é achar que no final da vida, Sansão cumpriu o quê? Cadê? Que Sansão cumpriu o quê? Sansão não cumpriu o propósito, não. Sansão não cumpriu o propósito. Sabe por que Sansão não cumpriu o propósito? Porque, de fato, Sansão não fez algo que ele foi chamado para fazer. Ele foi chamado para ser o castigador de Israel, e não para morrer juntamente com os filisteus. Você quer outra visão sobre isso? Que Sansão não cumpriu o propósito? Outra visão que Sansão não cumpriu o propósito, ele pede vingança. Acompanha comigo aí. Versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que o que, queridos? Me vingue dos filisteus. E tem um texto na Bíblia que diz que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a Sansão, não pertence a mim nem a você. Sansão não cumpriu o propósito dele, não. Mas cedo eu estava pregando aqui, uma irmã falou assim, eu li para ela o texto e mostrei que Sansão não cumpriu o propósito. O que houve aqui foi um acontecimento de Deus cumprindo o seu propósito. Deus cumpriu, Sansão não. Aí Sansão foi instrumento, mesmo não querendo, para cumprir o propósito de Deus. Quem entendeu isso aqui? Sansão não cumpriu o propósito, não. Sansão, ele fez a vida inteira, só no começo que ele cumpriu, mas ele fez a vida inteira realização pessoal. Ele quis fazer do jeito que ele achava que era melhor. É tanto que ele morre junto com os filisteus. Ele não foi chamado, querido, para morrer com os filisteus. Ele foi chamado para ser o castigador. Como é que ele cumpriu o propósito, sendo que ele morre no final junto com um povo que foi chamado para... Não tem sentido. Vai lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. Vou te mostrar, no texto aqui, que Sansão aqui errou, porque ele pediu vingança. Você tem que lembrar uma coisa, o Senhor me deu direção aqui agora. Eu não falei isso mais cedo, mas agora eu tive um outro entendimento sobre o texto aqui. Você leu um texto, você leu um pouquinho antes que as tranças dele tinham crescido, não era? E a força dele estava também findada nas tranças, não era isso? Não estava ali junto com as tranças? Então, creio eu, agora entendimento meu, né? Aleleu é eu. Entendimento meu, que quando as tranças dele foi crescendo, como Deus fez um propósito com ele, automaticamente o Espírito Santo foi o quê? Se aposta novamente dele e honrou a palavra dele. Porque Deus não é um para que minta, nem um para que se arrependa. Quem entendeu? Mas Sansão não cumpriu o propósito, não. Sinto muito dizer. E é que diz em Romanos capítulo 12, versículo 19? O que diz aqui? Que ele está aqui em cima? 1, 2, 3. Diz o Senhor, a vingança não é sua. A ira pertence a nós. E a questão de irar aqui, a gente não tem que lembrar que não pode deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Você ficar irado ali, com raiva, não tem problema. O negócio é deixar que essa ira encontre lugar de aconchego no seu coração. Mas a vingança não pertence a Sansão. Então, quando nós lemos esse texto, erroneamente compreendemos que Sansão realizou o propósito por vontade própria. Mas o que acontece é que Deus cumpriu o seu propósito, mesmo Sansão correndo a vida inteira em busca da sua realização pessoal. E eu quero abrir um parênteses aqui, até para contar um testemunho sobre isso. Há muito tempo atrás, como eu disse mais cedo, eu já sabia do meu propósito. E há muito tempo atrás eu creio que eu não tinha entendimento sobre o meu propósito, como fazer para alcançar meu propósito. Então eu comecei a pedir direção a Deus. Deus, eu quero entender o propósito que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor quer que eu seja um pastor, que eu tome conta de pessoas, mas eu quero entender qual vai ser o processo que eu preciso chegar para me tornar um pastor. E então, eu saí com 17 anos de idade, eu saí da escola e fui direto para a faculdade de Direito. Porque eu estava atrás de quê, queridos? Realização pessoal. Vontade minha, de mim mesmo.
Fui para a faculdade de Direito, na universidade aqui, UNA, em Bom Despacho. Chegando lá, estudando, no 7º período, nunca perdi um dia de faculdade. Deus começou a tocar meu coração, e eu comecei a entender qual que era o propósito de fato, e comecei a confiar, porque quando você entende o propósito, você precisa confiar. E aí eu falei, tá, entendi o propósito, Senhor. Vale salientar aqui uma coisa aqui também. Eu já estudava antes teologia de entrar na faculdade de Direito. Dá para você ver que eu larguei o propósito para poder correr atrás da minha realização pessoal. Mas não foi algo assim, ilógico, quem está entendendo? Não foi um trem assim do dia para a noite, vou ser pastor, não foi assim. Antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu já fazia teologia em Nova Serrana. Tem meu histórico lá. E aí eu tranquei a teologia para a realização de uma vontade minha particular. E fui então a cursar a faculdade. No 7º período, Deus começou a me incomodar e eu falei, Senhor, se de fato mesmo o Senhor está nesse negócio comigo, o Senhor vai abrir as portas. Eu vou dar o meu primeiro passo, eu vou caminhar para cima disso, mas o Senhor vai abrir as portas. E eu tinha uma convicção maior na minha cabeça que meu pai nunca iria deixar eu trancar a faculdade. Porque o que ele mais prega, o que ele mais fala comigo é para fechar ciclos na vida, não é isso? Ciclos. E aí, eu falei, Senhor, se de verdade mesmo o Senhor está me chamando, tem um propósito na minha vida para ser um pastor, o Senhor vai abrir as portas. E, dito e feito, eu tive a bênção do meu pai, concluí a faculdade de teologia, tranquei a de Direito, sou feliz demais, realizado, que hoje eu faço o que o Senhor me chamou, o propósito dele. O que eu quero dizer para você nesse momento aqui? Eu abri mão e entendi do propósito de Deus e fui fazer o negócio. Só que esse propósito que eu fiz, ele teve um começo e teve um fim. Hoje eu sou pastor pela Ordem de Ministros de Minas Gerais. Não foi um negócio assim, tem um começo, não tem um fim, porque se transformaria na mentira. Quem entende isso? Que negócio é esse que você larga a faculdade, e aí fala que tem um sonho de ser pastor, e não conclui, e não me mostra um resultado. E aí, pegando com base nisso, Deus me levou, e pela graça de Deus eu fui aprovado pela Ordem de Pastores, assim como meu pai fez há 20 anos atrás, ou 22 anos atrás. E assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro sobre isso, é que se meu pai não fosse pastor, se meu pai fosse qualquer outra pessoa, eu seria pastor. Porque eu não sou pastor hoje porque meu pai é pastor. Eu sou pastor porque um dia Deus colocou um propósito no meu coração. Amém? Eu não estou aqui contando sobre a minha história, para você ficar, emocionado, não. Eu estou contando porque às vezes dá a entender, e algumas pessoas chegam para mim, dá a entender que parece que meu pai ajeitou tudo para mim, sabe? Me colocou aqui, mas não, queridos. O altar é algo de muita responsabilidade. Na Bíblia vai relatar que os filhos de Eli ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. E o Senhor cortou eles. Eu tenho convicção que Deus me chamou. E eu aceitei o propósito dele sobre a minha vida. E é por isso que eu quero que você hoje entenda que Deus tem um propósito na tua vida. E eu não entendo a nossa geração, Guilherme, Magela, que é mais velho, Valmir, eu não entendo a nossa geração. Porque a nossa geração, Deus dá um propósito de buscar um conhecimento, ir para a faculdade. Chega lá, vira ateu. Chega lá, revolta com Deus. Chega lá, agarra nos trailers da vida. Eu fui para a faculdade, então eu tenho legalidade de poder falar isso. Eu nunca bebi uma bebida alcoólica na minha vida. Eu nunca fumei, e eu estive na faculdade igual a maioria das pessoas estiveram. Eu estive lá. Só que eu não entendo a nossa geração. A nossa geração, Deus dá um propósito para as pessoas. E, no cumprimento do propósito, já muda para a realização pessoal. Aqui nada, eu posso beber sim. Quem disse? O pastor não me manda, não. Eu sou crente lá na Lagoa da Prata. Aqui em Bom Despacho, em Arcos, em Divinópolis, eu não sou crente. A nossa geração tem esse defeito. E outra coisa, dizer para você que uma coisa, querido. Se você colocar a realização em primeiro lugar, você será alguém feliz. Será alguém feliz. Mas se você colocar o propósito de Deus para você no seu coração e começar a aplicar, meu querido, você vai encontrar felicidade. Porque Cristo Jesus, Ele é a verdadeira felicidade. Se você de fato é um cristão e o seu coração está vinculado com Cristo Jesus, você não consegue fugir do propósito dele. Você pode até temar, mas você vai reconhecer uma hora ou outra.
E diferente de Sansão, nós temos vida para poder voltar a correr atrás do propósito de Deus. Diferente de Sansão, porque Sansão agora já não tem jeito mais. Sansão agora é palhaço para esse povo. Sansão agora, ele de certa forma empurrou as pilastras e ele morreu juntamente com o povo. Mas você não, querido. Você ainda tem a oportunidade, nessa noite, de começar a trocar esse patamar aí. Colocar, primeiramente, Deus. Depois, a tua vontade. Você concorda comigo? Você crê nisso? Coloca para mim, por gentileza, lá multimídia. Mateus capítulo 6, versículo 33. E eu quero que você leia esse texto comigo, juntamente comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. E outra tradução, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus. Você precisa buscar primeiro o propósito de Deus. E depois, o que você acha que é legal para você, vai ser acrescentado. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Precisamos parar, querido, de ter essa mentalidade, sabe, de revoltado com a vida. Que sabe que o que mais pesa para você é sua felicidade. Sinto muito te dizer, querido. Sinto muito te dizer. Se a felicidade for o direcionamento que você tem, a sua bússola, você vai errar. Você precisa estar findado em Cristo Jesus. Você precisa confiar em Cristo Jesus. Você precisa crer que, de fato, Cristo Jesus, Ele é fiel para cumprir o propósito em sua vida. Você precisa acreditar. A fé, ela vem pelo ouvir. Mas não é só o ouvir, é o ouvir a palavra de Deus, é entender a palavra de Deus, e não só entender, é caminhar na palavra de Deus. De nada adianta eu vir cá todos os dias aqui, participar desse culto legal, bacana, e não colocar em prática. De nada adianta eu acreditar que Deus tem um propósito em minha vida, e eu não começar agora a dar passos de fé, para que esse propósito venha a ser cumprido em minha vida. Você precisa confiar em Cristo Jesus, irmãos. Nós precisamos confiar em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos confiar. Esse período de pandemia aí não te atingiu, não é porque você está se protegendo com a máscara, não. É porque Cristo Jesus tem te guardado. Sabe por que sua casa agora está segura? Não é porque você colocou uma cerca elétrica lá, ou senão aquela concertina. É porque Cristo Jesus está guardando o que é seu. Precisamos parar de colocar nossa confiança, irmãos, em nossa força, assim como Sansão era. Porque um ditado popular vai dizer que o uso da força atrofia o uso do cérebro. Quem é muito forte tem muita dificuldade em pensar. Porque se Sansão tivesse pensado, ele não estaria sendo agora motivo de chacota para esse povo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Jesus, nessa noite nós queremos te pedir perdão por todos os momentos que nós colocamos em nosso coração a nossa realização pessoal em primeiro plano. Nós queremos nessa noite te pedir perdão, Jesus, e que teu propósito venha se cumprir em nossa vida. Nós hoje, Senhor, diferente de Sansão, nós temos vida para poder correr atrás do propósito do Senhor para o nosso coração. Jesus nos instrui, nos ensina. Nós sabemos que a tua palavra garante que mesmo o Senhor dando direção, o Senhor é capaz também de aliar, nos ensinar, nos excitar para cumprir esse propósito. Nessa noite, Jesus, nós queremos através da oração, através da conversa com o Senhor, que o Senhor nos direcione. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repousam sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Vá em paz. Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.